Olá, telespectadores. Espero que estejam bem. Começamos agora o jornal Bioética na UFAL. Hoje abordaremos sobre ética ambiental e resíduos sólidos. Para começarmos a entender melhor sobre, iremos chamar Jimena, que irá falar mais sobre seus princípios e sua grande importância para a humanidade. Como nós sabemos, a ética ambiental é um tópico muito falado na atualidade. Mas o que é ética ambiental? A ética ambiental conduz o homem pelo caminho de harmonia e respeito, fazendo que ele se reconcilie com a natureza. Dessa maneira, ela utiliza princípios como a sustentabilidade, preservação e conservação para criar uma espécie de autodeterminação no homem para conservar o meio ambiente. Mas qual é a importância da ética? No contexto da constante degradação e a necessidade de encontrar soluções, a ética se apresenta como fundamental para criar essa autoconfiança nas condutas humanas de conservar a natureza e também as futuras gerações. Obrigado, Jimena. De fato, é uma discussão muito importante para os dias atuais, principalmente na situação política que estamos vivendo no nosso país hoje. Dada essa ótima explicação, iremos continuar agora nosso jornal com a entrevista elaborada pelo repórter Max Ferro e pela especialista em resíduos sólidos Marcele. Tenhamos vossa atenção. Bom, qual a sua opinião sobre a dimensão dos impactos que os resíduos sólidos vêm causando ao funcionamento dos ecossistemas? Esses impactos podem ser revertidos a curto e longo prazo? Em função do longo tempo requerido para a decomposição dos resíduos, os impactos ao meio ambiente são muito significativos no que tange, principalmente, à poluição das águas, com os diversos contaminantes que são carregados para os lençóis freáticos. Contaminações já registradas afetam comunidades inteiras, impossibilitando a extração de água para o consumo humano. Toda experiência mostra que a curto prazo se faz obras, mas a mudança de pensamento e comportamento dos nossos dirigentes e da população em geral requer muito mais tempo ou talvez gerações. Sabemos que o descarte incorreto dos resíduos sólidos podem causar diversos problemas para a população. Diante desse fato, você percebe alguma mudança na consciência dos empresários que são responsáveis por esse descarte? As extinções ambientais aumentam a cada dia, seja por força de leis ou da consciência ambiental dos consumidores, que faz com que empresas entendam que o marketing ambiental é uma ótima ferramenta de melhorar seus lucros. Existem sim empresas que têm seu crescimento pautado na sustentabilidade, com controle rigoroso de questões ambientais, em especial no que tange resíduos sólidos. E existem aquelas que cumprem de forma inescrupulosa apenas a legislação, contratando serviços duvidosos, não acompanhando a cadeia de processamento dos resíduos e sequer tem interesse em saber se a destinação desses resíduos é feita de forma correta. Como você avalia a atuação governamental sobre o descarte correto dos resíduos sólidos? Acredita que parcerias público-privadas podem contribuir para o avanço do setor? A esse questionamento, vamos até o resíduo sólido urbano, RSO. A política adotada pelo governo do estado desde 2010, através do programa Lixão Zero, anterior à Lei de Resíduos Sólidos, possibilitou, através da criação de convênios entre municípios menores, a universalização no estado da correta destinação final dos resíduos sólidos urbanos, RSU. No entanto, a própria capital se vê refém da ineficiência na cadeia de coleta e acesso, impossibilitando atendimento integral à sua população. O programa foi abortado face à crise econômica e hoje é observado um descontrole nos aterros implantados, salvo aqueles operados por empresas privadas. Além disso, os municípios alegam falta de recursos para cumprirem com os compromissos estabelecidos. Obrigado, Max, pela entrevista e obrigado, Marcele, por ter contribuído. De fato, é bem importante sabermos e de grande conhecimento para nós, sabermos como essas empresas lidam com esses resíduos e como elas poluem o meio ambiente. Precisamos exigir mais delas para que possam cumprir a lei, para que tenhamos um ambiente melhor de convivência, não só para nós, como para todo o ecossistema. Tendo em vista como as empresas lidam com isso e as leis que foram feitas, vamos chamar a matéria do nosso repórter Jean Anderson, que vai falar mais sobre como podemos descartar esses resíduos e quais são os tipos de resíduos existentes na nossa sociedade. Tenhamos nossa atenção.
Bom dia. Os tipos de resíduos são estabelecidos pela NBR 10.004/04 da ABNT, que consiste em caracterizar os elementos por aspectos físicos, químicos, biológicos, quantitativos ou qualitativos. Matérias-primas, insumos e os processos que lhe deram origem também são avaliados para fazer essa categorização. Além disso, os riscos ao meio ambiente e à saúde pública são verificados para que seja feito um gerenciamento de resíduos ecologicamente correto. Existem duas classes. A classe 1, que são os resíduos perigosos, que são aqueles que apresentam riscos à saúde e ao meio ambiente por conta de suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Eles não podem ser reaproveitados por conta de sua intensa contaminação, podendo causar doenças e infecções. E alguns exemplos são, por exemplo, óleos lubrificantes, produtos químicos, graxas, lâmpadas fluorescentes e tantos outros resíduos. Já a classe 2 são os resíduos não perigosos. São os tipos de resíduos que não apresentam periculosidade, ou seja, não apresentam riscos à saúde pública e nem ao meio ambiente. Além disso, não apresentam características presentes nos tipos de resíduos do tipo classe 1. Os resíduos não perigosos são subdivididos em dois grupos, inertes e não inertes. Os resíduos classe 2A, que são os não inertes, eles são popularmente conhecidos como lixo orgânico. Eles possuem propriedades como combustibilidade, solubilidade em água, biodegradabilidade e podem ser reciclados ou dispostos em aterros sanitários, de acordo com a capacidade de cada elemento. Exemplos de resíduos não inertes são restos de madeira, restos de alimentos, materiais têxteis, equipamentos que não estejam contaminados, gesso e entre outros. Já os resíduos classe 2B, que são os inertes, são aqueles que não se decompõem ou se degradam lentamente no meio ambiente, além de não sofrerem reações físicas ou químicas. Normalmente, os resíduos inertes são recicláveis e não contaminam o solo ou a água. Exemplos de resíduos inertes são pedras, areia, isopor, borrachas, sucata de ferro e de aço. Obrigado, Jean Anderson, pela ótima e interessante matéria. De fato, é bem importante para nós sabermos quais são os tipos de resíduos, para podermos pensarmos melhor de como podemos descartá-los eles e o que podemos fazer com eles, e como eles podem ser tão perigosos para nós ou não. Obrigado, de fato, pela nossa entrevista. Bom, pessoal, encerramos hoje mais um jornal Bioética na UFOL. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Por favor, repassem essas informações para pessoas próximas a vocês, para que possamos exigir dos profissionais que tenham resíduos nas suas empresas para que descartem melhor e para que tenhamos o conhecimento de como podemos descartar e reaproveitar esses resíduos, ok? Espero que tenham gostado, tenham aprendido bastante. Até a próxima. Por favor, fiquem em casa e se cuidem, ok? Beijinhos. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not